tem uma pergunta para fazer? Ó, meu abençoado, faz aí a tua pergunta. Fácil, tá? Aproveita o tempo. Primeiramente, a paz do Senhor. Meu nome é Cristian. Vou fazer uma colocação aqui primeiramente, né? Nós estamos falando muito sobre o tempo, a questão Deus, né? Confiar em Deus, dependência. Eu também confio e acredito em Deus que nós só vamos cumprir em nossa vida quando estivermos preparados, né? Porque Deus jamais irá colocar algo em nossa vida ou nos elevar a certa circunstância quando nós não estivermos preparados, né? Então nós falamos, dependemos tanto de Deus. Só que até nós estávamos conversando, existem 3 questões que eu queria colocar para vós que vão responder as perguntas, porque temos tanta questão ministerial, né? As promessas de Deus, os projetos, muitas vezes nós queremos elaborar, e também a vida profissional, né? Porque nós jovens sempre almejamos coisas grandes, nós almejamos cargos grandes, responsabilidades grandes, só que nós sabemos que tem que ter um preparo, né? Eu até estava aqui colocando 3 perguntas, né? O que nós achamos sobre a dedicação, a disciplina e a organização? Porque eu tenho comigo, na minha opinião, que nós fomos para cumprir certas coisas, eu tenho que me preparar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que ter uma organização no meu sistema, no meu dia a dia, para que eu possa estar preparado, para que no dia que eu for chegar, daquilo se cumprir, no tempo ideal, estar preparado, né? E não dizer, poxa, aconteceu na minha vida e não estive preparado. Não é questão de sorte, é trabalho e mais oportunidade, né? Eu gostaria da opinião de vocês sobre a dedicação, a disciplina e a organização no tempo. Mário Sérgio, disciplina, organização no tempo e dedicação. Eu vou pegar um personagem que foi citado, para ganharmos tempo, que é o Josué, né? Josué, eu já ouvi muito pregar em Josué em culto de jovens. E eu até já preguei algumas vezes também sobre Josué em culto de jovens. E eu sempre gosto de frisar que Josué, quando ele foi chamado para assumir o lugar de Moisés, ele não era mais um jovem. E que no período da juventude de Josué, a Bíblia ela apresenta Josué como um personagem que se preparou. A Bíblia apresenta Josué como um homem que foi devoto, que esteve no Egito, o único que teve a honra de subir com Moisés no Monte Sinai. Então ele tinha todo um preparo, ele tinha toda uma estrutura para poder ser chamado para assumir o lugar de Moisés lá quando o povo estava prestes a passar o Jordão para entrar na Terra Prometida. A questão da organização do tempo é muito importante e é uma pergunta que sempre fazem para a gente, como organizar o tempo, não é? Eu vou, para não entrar em tantos conceitos, ser bem objetivo, eu tiro por mim aquela célebre pergunta que fazem para a gente na época do colegial, né? Quanto tempo você dedica para estudar? E uma vez me fizeram essa pergunta e eu disse assim, eu estudo toda hora, toda hora, quando tenho tempo, estou lá estudando, mas na verdade... fazendo o exercício de leitura, eu que leio devagar e falo devagar, eu percebi que eu passo 15 minutos para ler assim umas 4 páginas de um livro. Eu que leio devagar, que tenho um raciocínio lento, e eu vejo muito jovem que lê rápido, fala rápido e tem um raciocínio muito rápido. Então, se eu passo 15 minutos para ler 4 páginas, imagino que eu não vou ler 1 hora. Então, é bem verdade que se você tirar 2 ou 3 horas do seu dia para estudar, você vai estudar e vai aprender muita coisa e é o suficiente para você ser o melhor aluno da sua turma, melhor aluno da sua escola, da faculdade. E aí você pega apenas 3 horas, sobram ainda 21 horas do seu dia para você dedicar ao seu trabalho, para você dedicar à igreja, para você dedicar a uma série de outras coisas. Então, realmente a questão da organização e da disciplina, não é? Manter isso não é fácil, é um exercício. Tem que ter um esforço, o primeiro dia é difícil, segundo é difícil, quarto é difícil, mas com uma semana você está um atleta para ninguém botar defeito. Então vamos lá, pessoal. Muito esforço, muito trabalho, muita disciplina. Mais alguma pergunta da plateia? Então, uma das primeiras perguntas era como aproveitar mais o nosso tempo de oração? Porque muita gente faz muitas coisas e, sei lá, não tem muito tempo para oração. E a outra é como descobrir Deus através da oração. Porque, sei lá, às vezes a gente faz, sei lá, aquela oração de 5 minutos e não vai muito além, sei lá, do que a gente quer e não... a gente não busca tanto a Deus, sabe? Então, é isso.
Não busca tanto a Deus quando precisa, né? Quanto Sim. precisa. E essa mensagem veio... Não, é que eu só marquei para não esquecer. Ah, tá. Pensei que era alguém que estava assistindo. Tá bom, obrigada. E aí? Quando não buscamos a Deus o quanto precisamos, a gente ora 5 minutinhos. Responda a pergunta aí, Raíssa. Eu creio que é assim, ó. Muitas vezes a gente vai para a igreja, né? Com aquele fardo pesado. A gente está com aquela dor na coluna, né? E lá a gente recebe uma massagem espiritual. E nessa massagem espiritual, quem está lá ministrando, né? Ele fala para você, você tem que tomar uma postura, porque senão você nunca vai tirar essa dor na coluna. E muitas vezes a gente acha chato, mas, por exemplo, eu estar aqui assim, ó, meio que corcunda, com dor na coluna, né? Eu podia pedir uma massagem, mas se eu não começar a ficar me regulando durante o dia para ficar certinha, né? Eu não vou conseguir ter uma postura legal. E diante de Deus é a mesma coisa. A gente tem que tomar uma postura. É chato ficar se regulando. É chato muitas vezes a gente no começo é criar hábito. Entendeu? Eu na minha vida eu acho que é assim, ó, criar hábito, todos os dias eu vou orar. Aí eu não estou com vontade, mas aí que você tem que orar. Aí que Deus quer falar contigo, aí que tem um problema. Quando você não quer, aí que você tem que orar. Aí que você tem que buscar a Deus. É aquilo que o irmão ali falou, disciplina. É uma questão de postura. Criar hábito não é fácil, né? Mas é necessário. Já pensou se nós não tivéssemos o hábito de comer todos os dias? Meu Deus, né? Morria. Mas tem gente que tem o hábito de comer e comer muito, né? Lembrando a palavra do Christian, disciplina, né? E a moça nos perguntou como sentir Deus na oração. Foi isso? Duas coisas importantes me chamaram a atenção. Disciplina, né? Que te detém uma busca incessante de uma intimidade com Deus, que acho que foi um dos programas que nós falamos. E como sentir Deus na oração? Existe um gigante problema entre nós. Nós buscamos Deus da seguinte forma: Deus me dá. Deparamos na seguinte oração: Deus me dá, Deus me dá. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo. Deus, faça isso, faça aquilo outro. Nós não mudamos. Deus, eu preciso. Eu preciso, né? Eu fui pregar num congresso e no final do culto, 3 adolescentes assim: irmão, me ajude em oração. Eu disse: por qual o motivo da oração? É que eu quero que Deus mande o varão. Mas enfim. Aí eu disse: mas você tem uma dedicação? Não, o senhor ora por mim. Não temos o hábito, não temos a disciplina, mesmo na nossa vida circular, nos estudos. Veja bem, o meu sonho era ser estudante de Direito. Passaram-se 33 anos para eu voltar à universidade, porque é tempo. Foi o tempo certo. E como sentir Deus na oração? É quando nós paramos de pedir. Só me dá, me dá, me dá. Mas é quando chegamos no momento da oração, porque oração não é simplesmente só pedir a Deus. A oração é um diálogo com Deus. Quando dialogamos com Deus, aí automaticamente se sentimos respondidos e animado por Ele. Espero ter respondido a vossa pergunta. É diálogo, um fala, o outro responde. Se estamos só falando para Deus, aí é um monólogo. Só você fala, só você pede, só você exige, só você diz que precisa. E Deus, como é que Ele pode dar resposta se você não para? Senhor, e agora? O que tu queres? Qual é o teu tempo para mim? Mais uma pergunta da plateia? Tudo bem? A Tem paz do aqui e o Senhor. outro ali depois. Paz do Senhor. Então, Teu nome, por favor? Alan. Alan. Como estamos tratando a respeito de tempo, nós sabemos que os nossos jovens, eu mesmo sendo jovem, a gente tem muitos sonhos, a gente tem muitos planos. E nesses sonhos, nesses planos, nós acabamos atropelando o tempo de Deus na nossa vida, das promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Muitas vezes, vamos ver, já passou esse tempo. Como recuperar esse tempo?
dizem, né, que o tempo perdido, ele é perdido. Dizem. Alguns filósofos afirmam que perder o tempo é perder o tempo. Tem uma outra visão sobre essa questão de perder. Você deixou passar o tempo, que te detém correr atrás deste prejuízo. Temos sonhos, temos desejos, temos algo a conquistar. Eu não digo que eu perdi tempo, porque dizem que quem mata o tempo é assassino. Não, ele é um suicida, porque ele deixou o tempo passar. É o sopro que eu falei no início, em Salmo 39, 4 e 5. É um sopro, é um tempo. Ah, mas o tempo passou. E como resgatar esse tempo? Tendo uma vida de disciplina. Voltamos à palavra e à pergunta do Christian. Disciplina, dedicação e determinação. Faça o seguinte a partir de hoje, você que está me assistindo agora. Isso estava naquilo que hoje, eu fiz isso hoje. Eu fiz uma lista das prioridades na minha vida. Naquilo que eu quero alcançar mais rápido, naquilo que eu almejo chegar mais próximo, ainda esse ano. Fiz uma lista. E eu não deixo de afirmar que nessa lista é que Deus despertassem mais jovens para conquistarmos mais espaço na sociedade. Mas para isso, tanto na faculdade, na sua vida profissional, naquilo que você almeja, se dedique e crie em você um hábito de comer, uma disciplina de conquistar. Porque ao longo dos dias você vai adquirindo experiência. Eu não digo a você que eu sou o maior experiente, mas todo dia é uma dádiva de Deus que eu ganho para ganhar algo mais do Senhor. Muito bem. Olha só que coisa interessante. Eu estava ali pensando. Cada dia é uma nova experiência. Então, no dia que você acorda sem desejo de fazer algo novo, sem desejo de fazer algo diferente, ou de fazer aquilo que você tem para fazer, a sua obrigação, com bom humor, com alegria, pedindo a direção a Deus, você vai perder tempo e vai deixar de adquirir experiência. Então vamos aproveitar melhor o nosso tempo. Tempo a sós com Deus, tempo com a nossa família, com os amigos. E eu quero mais uma pergunta da plateia. Aquele jovem ficou de pé. Mas, Senhor, a todos os jovens, eu gostaria de perguntar se o tempo sara a ferida, né? Porque tem gente que está ferida no nosso meio e daí tu pergunta para ela, como é que tá essa ferida aí? Ela fala, não. O jovem responde, né? Não, eu estou deixando o tempo sarar essa ferida. Mas será que o tempo é capaz de sarar feridas? Essa é a minha pergunta. Interessante essa pergunta. Mário Sérgio pode responder essa. Olha só, eu já entendi uma vez que o tempo não encobre pecado. Uma pessoa peca, ela tem que se reconciliar com Deus, ela tem que arrepender-se e alcançar a misericórdia. Mas o tempo sara? Eu acredito que o que sara feridas são outros elementos. Tipo perdão, tipo conserto, tipo vida de oração. Eu acredito que o tempo é só um elemento, mas que ele não interfere tanto. Afinal, se você deixa uma ferida exposta ao tempo, ela vai demorar mais, inclusive, para fechar, para sarar, não é? Na verdade, são outros elementos que fazem com que a ferida sare. Uma coisa é certa, com o tempo vai ficar cicatriz, mas o que vai sarar, de fato, são outros elementos. Por exemplo, o perdão e, por exemplo, também, eu conversando com um jovem, ele tinha uma ferida que era diferente de uma, não ferida no sinônimo de mágoa, mas uma ferida no sentido de uma má lembrança, um mau exemplo que ele teve na vida. E eu falei para ele, o segredo para você sarar essa ferida é você ser determinado. O sinal é a mensagem que eu deixo para o final para cada jovem. Seja determinado no que você quer, entendeu? Não deixa o tempo te engolir. Pega, ora a Deus, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu vou lutar até o fim, ainda que eu não tenha forças. Lá no quartel a gente falava, quando o corpo não sustenta, a moral é que aguenta. E moral é algo que todo jovem deve ter de sobra para enfrentar
as lutas e as feridas que a vida impõe sobre nós. E o jovem cristão principalmente, porque a Bíblia diz: sois fortes e já vencestes o maligno. Marcelo vai finalizar aqui, então uma mensagem para o jovem que está nos assistindo hoje. Bem, tempo. Tempo não sara a ferida. Mas algumas atitudes, como o pastor Mário Sérgio nos disse, irá sarar muita coisa, irá se esquecer, irá viver um novo amanhã. Mas eu quero deixar uma palavra para você. Eu acho que você está se perguntando: será que o meu tempo é hoje? Hoje eu escutei uma palavra rápida da nossa diretora. Ela vai me bater depois, como diz o David. Ela disse assim: qual foi o tempo para a conclusão de um milagre na minha vida? Isso me marcou. Isso me motivou. Porque a minha vida foi marcada por milagres. Eu estar vivo é um milagre. E foi um tempo. 14 anos, um tempo. Hoje estou vivenciando, foi um tempo. Mas nesse tempo, eu deixo para todos você. Esse tempo trouxe a mim experiência, competência, disciplina, administração e o melhor, intimidade com Deus. Eu peço que você reflita sobre o tempo. Esse tempo que o seu coração almeja, deseja. Sabe o que é? Tu necessita ter experiência. Tu irá ter lutas, tu irá ter dificuldade, irá se frustrar, irá se decepcionar. Isso é normal. Mas após tudo isso, após todas essas dificuldades, esses degraus ultrapassados, você vai ver o quanto você cresceu e o quanto você conquistou no reino e na sociedade. Obrigada, Marcela, por sua participação nesta noite. Também quero agradecer ao pastor Mário Sérgio por estar aqui conosco. Pode dar sua mensagem. Bem rápida, né? Foco, determinação, trabalhar de Deus, os temas que foram falados hoje. E agradecer, né, o convite de vocês por estar aqui mais uma vez. E terminar com uma reflexão rápida, tipo, qual o tempo? Vou terminar dizendo: o tempo é hoje, o momento é agora. Muito bem. Vamos chamar os jovens para orar aqui conosco. Vamos encerrar o nosso Noite Interativa. O tempo acabou, mas sábado tem mais. Se Deus quiser, podem vir para aqui. Vamos orar. Marcelo e o pastor Mário Sérgio também. E depois Raíssa e banda louva o Senhor mais uma vez. Vamos lá, pessoal. É tempo de buscar ao Senhor. Vamos fazer uma oração. Faça uma reflexão aí. Fale com Deus. A oração é uma conversa sincera com Deus. Você fala para Ele tudo que você está sentindo, mesmo sabendo que Ele conhece o teu coração, Ele te sonda, Ele sabe tudo que você precisa, mas é necessário também falar para Deus o que você está sentindo. Então vamos orar. Pai querido e eterno, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que tens feito. E te pedimos, Pai amado, que nos ensine a administrar o nosso tempo, que nos capacite em tudo que formos fazer. Abençoa o propósito de cada um desses jovens que estão aqui e também dos jovens que estão em casa. Senhor, que cada um possa conquistar territórios para ti, territórios para a sua vida, Senhor. E a vida deles seja um exemplo, seja, Senhor amado, a manifestação da tua glória no meio desta sociedade. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Raíssa e banda louvando ao Senhor com muita alegria. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte,
Se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.